Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um videocast aqui no meu canal. E hoje eu trago um conteúdo um pouco diferente, bem diferente da pauta que esse canal trata, que é a música. Esse canal, se você chegou agora, ele não é voltado para a música em si, é voltado para cinema, para filmes de uma maneira geral. Só que a partir de agora, como eu estou, atualizando este novo canal, de vez em quando eu vou falar de música também, que inclusive é um segmento artístico que eu gosto bastante. Talvez futuramente eu até faça um canal sobre música, mas esse projeto ainda está meio engavetado. E para o conteúdo de hoje, eu resolvi eleger os 11 melhores álbuns nacionais, na minha opinião, que me fizeram conhecer e gostar de outros gêneros musicais. Quem é próximo de mim sabe o quanto eu sou ligado à música. E eu resolvi usar essa mídia aqui em questão para falar sobre. E hoje eu vou eleger os 11 melhores álbuns nacionais que eu já tive o prazer de escutar. Provavelmente o conteúdo que você vai ver aqui vai estar em outras listas, porque é quase que uma unanimidade. Só que eu também vou mostrar de como esses álbuns, esses artistas, esses cantores, compositores, enfim, me fez conhecer outras vertentes da música. O MPB, a bossa nova, o jazz, o blues, o frevo, enfim. Então, se você gosta de arte de uma maneira geral, principalmente de cinema e filmes, eu já peço que você já dê sua curtida, venha me seguir nas redes sociais, Instagram e Twitter, que eu vou falar de outras mídias por lá, outras artes que não vêm aqui para este canal, e se inscreva, que apesar de eu não falar muito de música, de vez em quando eu vou trazer alguns conteúdos legais, conteúdos que eu gosto bastante de consumir. Sem mais delongas, vamos para a lista. Os 11 melhores álbuns nacionais, na minha opinião, que me fizeram ter uma visão muito mais abrangente sobre a música brasileira. O primeiro álbum que iniciei minha lista foi o primeiro álbum de Jorge Benjor, chamado Samba Esquema Novo, lançado em 1963, e chamou muita atenção esse álbum, na minha opinião, é porque além de ter sido o primeiro álbum do musicista e compositor Jorge Ben, foi o primeiro álbum que me fez conhecer um pouco daquele conceito do samba funk que ele trouxe para as raízes brasileiras, junto com algumas pitadas de jazz e de bossa nova. Eu lembro que quando eu escutei esse material a primeira vez, eu fiquei achando meio estranho, porque eu não estava acostumado a ouvir aquela bagunça, falando positivamente, musical, mesmo não tendo uma bagagem, intelectual para compreender tudo aquilo. Só que com o passar dos anos eu fui revisitando esse primeiro CD e fui gostando cada vez mais, principalmente pela forma que ele traz um quê romântico nas suas letras, junto com aquela malandragem carioca. É um álbum muito bom, tem vários singles aqui, que é lembrado até os dias de hoje, como Balança Pema, Chove Chuva, Menina Bonita Não Chora, enfim, é um álbum perfeito na minha opinião, que poderia ser até um álbum de hits, mas foi apenas, entre aspas, o primeiro álbum do Jorge Ben. E é por isso que ele não poderia ficar de fora dessa lista, porque muito que eu escuto hoje em dia de samba funk é graças a ele. Segundo álbum que não poderia faltar na minha lista, eu acho que não falta na lista de muitas pessoas, é Caetano Veloso Transa, de 1972, um dos grandes marcos da MPB e da própria carreira do Caetano Veloso. E esse talvez seja um dos álbuns mais ativistas e políticos do Caetano, que traz uma atitude bastante rock and roll. Eu falo isso tanto no som como nas letras, porque quem conhece a carreira e a vida do Caetano sabe que ele sofreu bastante na época da ditadura, e ele utilizava a própria música como rebelia para lutar contra aquele sistema ditador. E isso é bastante sentido através desse álbum. Fora que é um dos grandes modelos do movimento Tropicália que aconteceu no Brasil. E em termos de canções aqui tem vários clássicos, como You Don't Know Me, It's Long Away, a maravilhosa Mora na Filosofia. É um álbum que eu gosto muito. Eu confesso que eu fiquei até na dúvida entre colocar o álbum Tropicália, que traz grandes nomes, como Gilberto Gil, Nara Leão, Tom Zé, Gal Costa, tem muita gente envolvida naquele álbum. Mas como Transa foi um álbum mais, impactante para mim, eu quis colocar ele nessa lista. E ainda no mesmo ano, e falando de miscelânea musical, eu trago Novos Baianos, Acabou Chorar, que eu acredito que esse álbum esteja na lista de muita gente que gosta da música popular brasileira. E Acabou Chorar, e caso você não saiba, foi eleito pela revista Rolling Stones como um dos melhores álbuns nacionais já produzidos. Todo mundo sabe que a revista Rolling Stones é referência, em arte de uma maneira geral, principalmente música e filme. E aqui neste material você encontra um exemplo perfeito de miscigenação musical. Você
Você tem rock, tem samba, tem bossa nova, tem baião, tudo tocado de uma forma sublime e executado por compositores que deixaram sua marca na música brasileira, como Moraes Moreira, Baby do Brasil, Pepeu Gomes, Paulinho Boca de Cantor, enfim, só tem a nata aqui. E as músicas que tem nele poupa comentários, né? Temos Mistério do Planeta, A Menina Dança, Brasil Pandeiro, Preta Pretinha. Na verdade eu poderia falar todas as músicas desse disco que é maravilhoso. Inclusive foi ele que me fez conhecer a fundo as raízes da música brasileira, misturado com outros gêneros, como eu citei aqui. Eu acho que quem é ligado à música e não conhece esse material aqui deveria escutar, reescutar, ter em casa. É o tipo de álbum de cabeceira para todo mundo que gosta de uma verdadeira música bem executada. Um ano depois, e falando também de miscigenação musical, nós temos o primeiro de Secos e Molhados, chamado Secos e Molhados. Foi lançado em 73. Interessante, e surfando na onda do Novos Baianos, aqui nós temos também uma mescla de gêneros. Quando você escuta esse primeiro Secos e Molhados, você encontra rock, jazz, baião, mas também poesia, folclore, grito de revolta, principalmente diante da época em questão, que era a ditadura militar. E além de tudo isso, nós temos o álbum também que fala sobre amor. E os cabeças dos Secos e Molhados naquela época, que eram Ney Matogrosso e João Ricardo, expressavam muito bem todas as suas influências artísticas. E isso consegue ser visto através das próprias letras, como Sangue Latino, Rosa de Hiroshima, uma música maravilhosa, Amor, Pois É, enfim, é outro álbum que eu poderia citar todas as músicas aqui. E essa capa emblemática que vocês estão vendo aí, por si só já é um clássico, né? E junto com Novos Baianos é uma outra banda que realmente revolucionou a forma de se executar a música no Brasil. Já em 1974, vindo para algo mais clássico, voltado para aquela MPB mais pura, temos talvez uma das maiores parcerias gravadas na música, que é Elis Regis e Tom Jobim no álbum Elis e Tom, de 74. E falar de Tom Jobim é meio que chover no molhado, né? Nós temos um dos grandes compositores e maestros da música brasileira, junto com Elis Regina, que é o exemplo perfeito de MPB e rebelia da música brasileira. E eu acho interessante porque esse álbum é a mescla e o contraste de toda lindeza, suavidade e genialidade desses dois grandes nomes da música. E as canções presentes aqui são grandes clássicos até hoje, como Água de Março, Corcovado, Por Toda a Minha Vida, Pois É. Poderia falar todas as músicas aqui, mas como eu estou citando apenas algumas, eu quis trazer essas. É um álbum incrível. Realmente é um álbum puramente de MPB que me fez gostar da própria música popular brasileira, junto com a bossa nova, enfim. Eu confesso que por pouco eu não boto o álbum Falso Brilhante, que pra mim é uma obra-prima da Elis. Só que essa conjuntura de Tom e Elis eu não poderia deixar de fora, porque foi esse disco aqui que me fez realmente mergulhar na MPB como um todo. Já vindo agora para gêneros que eu mais me identifico, eu trago o segundo álbum dos Paralamas do Sucesso, que é uma banda nacional que eu gosto muito, talvez esteja ali no meu top 5. E aqui, neste segundo material da carreira dos Paralamas, nós já conseguimos ver um entrosamento ali entre os três de uma forma sublime e a mescla perfeita de basicamente três gêneros: o rock, o reggae e o ska, algo que era derivado bastante do The Police. E ao decorrer dos anos eles foram meio que saindo desse rótulo, que é um rótulo positivo até, mas eles foram trazendo uma identidade própria. E em termos de canções aqui, é um álbum basicamente de hits, né? Temos Óculos, Romance Ideal, Ska, Meu Erro. Eu quase que coloco nessa lista o terceiro álbum, que é Selvagem, que é um álbum mais maduro, é um álbum mais direto politicamente dizendo. Só que pra mim esse álbum me toca por ser mais sentimental. É um álbum mais, digamos, emotivo pra minha pessoa. É por isso que o Passo do Lui ganhou este espaço aqui. E ainda falando de rock, puramente o rock, Descobrimento do Brasil de 1993 do grande Legião Urbana. Fazer uma lista pessoal e não incluir um disco do Legião, principalmente eu que sou uma pessoa que cresci no meio do rock, iria ser praticamente uma heresia, né? E eu quase que boto nessa lista o álbum 2 ou o álbum 5. Só que quando eu vi como um todo, Descobrimento do Brasil é um álbum que mexe mais comigo, principalmente pelas canções que ele traz, como 29, que pra mim é uma das melhores canções do Legião, Perfeição, Giz, Vamos Fazer um Filme. Todas essas músicas você encontra nesse álbum e você consegue perceber o amadurecimento completo em termos de composição do grupo aqui. Fora que as letras, não somente desse álbum, né, mas eu vou focar nesse, são atemporais, onde o Renato Russo fala
muito bem sobre a vida, sobre o nosso cotidiano, sobre o amor e até sobre a própria revolta popular. É um álbum muito bom que eu não vejo ser muito lembrado, eu vejo a galera falando mais do Legião 2, Legião 5, como eu citei, mas pra mim, facilmente, esse é um dos melhores materiais já gravados pela Legião Urbana. E um ano depois eu trago uma das grandes compositoras da minha vida, que é Marisa Monte. Quando eu falo isso, algumas pessoas acham estranho, porque eu não comento muito sobre ela, mas no quesito de voz feminina, pra mim ela é referência no Brasil. E esse álbum dela, Verde, Anil, Amarelo, Cor-de-Rosa e Carvão, de 94, pra mim é um dos grandes ápices da sua carreira. Tanto que você consegue perceber aqui a mescla da sua rebeldia, entre aspas, junto com a sua própria suavidade na voz. Isso ela reflete tanto na forma com que ela expressa as canções, como na forma que as próprias músicas são executadas pelo seu grupo. É um álbum que realmente é muito versátil e que mostra aqui claramente as influências da cantora. E se a gente for olhar para as músicas, nós temos aqui grandes clássicos, né? Como Ao Meu Redor, Enquanto Isso, Segue Seco, Na Estrada. É um álbum perfeito para mim de ponta a ponta. Eu confesso que eu quase boto um álbum dela chamado Mais, que para mim é quase pau a pau com Verde, Anil, Amarelo, Cor-de-Rosa e Carvão. Um nome grande, mas eu gosto de falar ele todo. Mas como esse álbum foi o primeiro que eu tive acesso a Marisa Monte, eu gostei de cara, ele tem uma importância muito pessoal para mim. É por isso que entrou para essa lista. E ainda no mesmo ano, em 1994, temos Chico Science e Nação Zumbi com o álbum Da Lama ao Caos. E esse, inclusive, foi o primeiro álbum da banda que me fez conhecer sons e estilos variados em um único ambiente. Porque quando você escuta esse álbum, Nação Zumbi como um todo, mas eu vou dar foco a este material, você consegue ver a mescla perfeita de Mangue Beat, com discurso político, poesia, maracatu, funk, samba e rock and roll. Tudo isso dentro desse mesmo álbum. E a atitude e presença do Chico Science era a perfeição de tudo aquilo que estava sendo mostrado, cantado e executado. E se a gente for olhar em termos de canções, só temos hits aqui. Nós temos só os singles da banda que são tocadas até hoje, como Rios, Pontes e Overdrives, Da Lama ao Caos, Computadores Fazem Arte, onde já coloca a banda ali no pezinho da ficção científica. Inclusive a própria ficção científica é um gênero bem presente no DNA do Nação Zumbi. Tem A Praeira, é um álbum para mim atemporal, não canso de escutar, e foi o primeiro álbum da banda, imaginem só. E vindo para 1997, trago um álbum que é especificamente focado em um gênero, o rap. Racionais MCs Sobrevivendo no Inferno, de 1997. E eu costumo dizer para algumas pessoas que esse álbum popularizou o gênero do rap, o movimento hip hop no Brasil, porque ao meu ver era um gênero muito segregado, por questões claras, né? Porque o próprio movimento hip hop lutava contra o sistema, contra o governo, a desigualdade e os problemas sociais que estavam ali gritando, só que todo um grupo fazia questão de esconder. E o Racionais MC com esse álbum aqui fez questão de escancarar e ganhou o Brasil. E quando você escuta o Sobrevivendo no Inferno, você sente que existe uma frieza e um discurso bem direto e sentimentalmente realista. Você percebe que existe muita verdade e consegue sentir isso através da batida do próprio álbum. É um álbum bem carregado, mas eu falo isso no sentido qualitativo da coisa. E em termos de canções, nós temos vários clássicos, né? Aqui como Capítulo 4, Versículo 3, Mágico de Oz, uma música que eu gosto bastante, Diário de um Detento, que por si só é um clássico da música nacional, e tudo foi visto aqui neste álbum do Racionais. E eu digo, se você gosta de rap e gosta de hip hop, do conceito em si do movimento, agradeça a esse álbum aqui, se nós temos a força que nós temos hoje em dia. E para encerrar minha lista, eu vou falar do segundo álbum de uma das minhas bandas favoritas do Brasil, Charlie Brown Jr., Preço Curto, Prazo Longo. E por que eu trouxe esse álbum para a minha lista? Primeiro porque ele realmente é o melhor da carreira do Charlie Brown Jr., isso é quase que uma unanimidade. E segundo porque ele me fez conhecer outros gêneros que eu não tinha muito acesso, como o hardcore californiano, o ska, um pouco de jazz, me fez conhecer outras vertentes do reggae. E o legal é que essa dança entre gêneros passeia por dentro desse álbum de uma forma natural, onde as composições são influenciadas pelas próprias influências dos compositores, Champion, Thiago, Marcão, Pelado e o próprio Chorão. Fora que a forma que o Chorão expressa os seus sentimentos, os seus pensamentos, conversava e conversa com jovens até os dias atuais. Não é à toa que Charlie Brown Jr. é um marco para o rock nacional até os dias de hoje. E é por isso que eu coloquei ele para encerrar a minha lista.
E é isso aí, gente, esse foi o meu conteúdo de hoje, 11 melhores álbuns nacionais que eu já tive o prazer de escutar. Como eu falei, essa lista é meio que unanimidade para algumas pessoas, principalmente se tratando de certos discos, certos materiais, mas tem outros que para mim me marcou mais por questões que eu falei nesse próprio videocast. Então, se você quiser expor sua opinião sobre essa lista, já deixe ela aqui nos comentários. Se gostou do material, deixa aquela curtida massa, compartilhe com seus amigos que gostam de música, de debater sobre o assunto e que também gostam de cinema. Aqui é um canal sobre a sétima arte. Não esqueça de me seguir no Twitter e no Instagram, os links estão aqui embaixo na descrição. E antes de ir embora, assine o canal para você não perder os próximos vídeos, beleza? Vou ficando por aqui, um abraço e nos vemos nos próximos conteúdos.